Times pequenos existiram desde sempre no esporte motor. Nos anos 80 e 90, eles apareciam e desapareciam com a mesma facilidade que Lando Norris abria sua passagem para Max Verstappen ultrapassá-lo com facilidade. O motivo pelos quais esses times desapareceram da nossa história são os mais diversos possíveis. Orçamento limitado, carro mal projetado, projeto muito antecipado, chefes de equipe temperamentais, fraudes, enfim, todos os motivos possíveis. Agora você imagina que houve um time que conseguiu sumir da nossa história por conta de todos esses motivos que eu acabei de listar. E mais alguns ainda mais bizarros que você só vai acompanhar aonde? Aqui, nessa lembrança de quinta, amigo. Ô, produção, começa! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma lembrança de quinta aqui no Papo Veloz, que você acompanha nas nossas redes sociais, @pgmpapoveloz, em todas as redes sociais que você puder, TikTok, YouTube, Instagram, site roxinho, todos eles, tá tudo ali. Você pode encontrar a gente nessa @pgmpapoveloz ou na nossa hashtag Programa Papo Veloz, ou se você usa o RSS, que eu não sei para que serve, mas enfim, tá aqui, is.d/Programa Papo Veloz. A nossa lembrança de quinta começa ainda na temporada de 1991, quando a equipe Colônia decidiu encerrar suas atividades depois de 4 temporadas muito bem sucedidas, para não dizer o contrário, um sem número de DNPQs, veja bem, DNPQ, não é DNQ, é DNPQ, que resolveram fazer o dono do time, Enzo Coloni, a desistir dessa aventura e voltar para as categorias de base, onde ele sempre foi relativamente bem sucedido. E nessa brincadeira, um jovem conhecido magnata da moda resolveu comprar a equipe, os restos mortais da equipe da Fórmula 1, e assim surgia a Andrea Moda, criada pelo italiano Andrea Sassetti, magnata da moda, dos sapatos e tudo mais. E nessa brincadeira, ele já havia conseguido contrato com Alex Caffi, piloto altamente experiente na época, e também Enrico Bertraglia, que serviria como um aporte financeiro para o time. O carro seria ainda o C4, que era o último carro que a Colônia usou para a temporada, tanto que para a primeira corrida, no ano de 92, eles já usam o C4 com a pintura da Andrea Moda, toda preta, só a marca da Andrea Moda e o que tinha de patrocinador, que não era muita coisa, mas era o que tinha pro dia. A Andrea Moda era uma equipe nova. As equipes novas tinham que pagar uma taxa à FIA de $100 mil. Essa quantia equivale hoje a $224 mil mais ou menos. Não chega nem perto dos $200 milhões que um time novo tem que desembolsar hoje para poder fazer parte da Fórmula 1. E com isso, o Sassetti já chegou e disse: não, eu não vou pagar esse valor porque meu time não é novo. Ele é basicamente a Colônia com outro nome. E como argumento, ele alegou que era apenas a Colônia, mas com um novo nome. E usou o mesmo pretexto de que a Leighton House havia virado March, a La Russa havia virado Venturi e a Ocella havia virado Fond Metal. Só que não colou pra FIA e eles mandaram pagar a taxa de 100 mil pilas. Lembre-se, 100 mil. Imagina se ele fosse pagar os 200 milhões de hoje em dia, né? Mas enfim. E por conta de ser um carro novo, o C4 não poderia mais ser usado pelo time. Então o time teria que usar um carro novo de fato, um carro especialmente projetado para eles. O pessoal da Andrea Moda foi recorrer a Nick Wirth, que posteriormente ia produzir um dos carros mais seguros da história da Fórmula 1, que eu não vou entrar em detalhes porque senão o YouTube corta a monetização desse vídeo, né? Então a gente não pode ficar mostrando cenas fortes aqui logo de cara. Com isso, o time já não participou do Grande Prêmio da África do Sul, então vamos na próxima etapa, o Grande Prêmio do México. Os carros seguiam em fase de construção, apenas um deles estava pronto e havia sido reprovado no crash test. O outro, ninguém via nem sinal dele. Alex Caffi e Enrico Bertraglia começaram a perceber o buraco sem fundo no qual eles estavam se metendo e pularam fora do barco antes que este afundasse. O problema é que do outro lado nós temos Andrea Sassetti, que é um verdadeiro nice guy, que resolveu falar que não, fomos eu que expulsei os caras da equipe e botamos os caras pra correr porque eu quis que expulsasse eles. E aí, com esse pretexto maravilhoso, ele contrata Roberto Moreno e
Perry McCarthy para poder pilotar os dois carros do time, que obviamente não competiriam na cidade do México. Então vamos para a próxima etapa, aqui em Terra Brasília. A situação da André Moda era tão indefinida que nem o programa oficial do Grande Prêmio do Brasil continha as informações da equipe André Moda. Ó, isso aqui é o programa oficial do Grande Prêmio do Brasil de 1992. Custou 9 mil lascas na época, depois a editor deve ter colocado aqui. Vocês têm uma noção, isso aqui é a lista de inscrição aqui dos times, né? Que tem McLaren, Tyrrell, Williams, tal. Ela acaba aqui, na Jordan, número 33. Ou seja, nesse dia você não tinha noção. Mesma coisa aqui, ó. Os cascos dos pilotos aqui. Tu vê os cascos de todo mundo aqui, tal, blá, blá, ele acaba número 33. Não tinha o 34 e o 35, que era da Andrea Moda. Ou seja, ninguém imaginava que eles fossem aparecer para essa corrida. Já não constavam na inscrição quando fizeram esse programa aqui, entendeu? Olha a situação do time para você ver como é que era. Nós temos um problema gravíssimo. Perry McCarthy não tinha conseguido ainda a superlicença, que é o documento obrigatório para um piloto se tornar apto a pilotar um carro de Fórmula 1. Apenas o Roberto Moreno tinha, então, a princípio, o carro ficaria pronto para ele. E mesmo assim, o carro foi pronto não totalmente, a ponto de a alavanca de câmbio literalmente sair na mão dele. E o tempo que ele consegue marcar chega a fazer frente com os carros da Fórmula 3 sul-americana, que competia na época. Ou seja, se você deu risada do Alonso falando do motor de GP2, nós tínhamos o Roberto Moreno com um carro de Fórmula 3, competindo na Fórmula 1. Muito bom. Com isso, chegamos no Grande Prêmio da Espanha. Finalmente, o Perry McCarthy consegue a superlicença para poder competir e pilotar um dos carros. E aí nós deparamos com uma cena que seria inspiração para muitos canais fazerem zoeira com a Fórmula 1, que seria o carro de Perry McCarthy engasgado na saída do pit lane 18 metros depois de ter saído. Essa foto do Perry McCarthy com o carro parado na boca do pit lane é emblemática e mostra exatamente o que o futuro reservaria para esse piloto nas próximas corridas. E aí nós temos o Grande Prêmio de San Marino. Enquanto isso, Enrico Bertraglia oferece $1 milhão, que vale muito mais do que $1 milhão, em patrocínios para o time. E nessa brincadeira, a FIA já começa a perceber que o negócio não vai dar certo e avisa: vocês já fizeram 2 alterações possíveis. As próximas alterações que vocês têm que fazer só podem ser feitas em casos de força maior. Ou seja, a partir deste momento, Perry McCarthy ia comer o pão que o diabo amassou no time. A Andrea Moda começa a tentar forçar o piloto britânico a abandonar o barco para poder trazer o Henrique Bertraglia de novo pro time e trazer, obviamente, os patrocínios que ele tinha, né? Porque, né? E aí chegamos ao Grande Prêmio de Mônaco. Atentem que até o presente momento eu só falei de DNP Case que o time veio colecionando ao longo dessa temporada. Eu nem preciso dizer que o Perry McCarthy nem fez muita coisa nessa corrida, mas certos milagres acontecem. Para quem tá boiando mais ou menos, eu falei pré-classificação, porque na época, como eram mais de 30 carros, os carros mais lentos tinham que fazer uma pré-qualificação para limitar o grid a 30 para depois limitar a 26 que largariam. Porque ficar quase 40 carros disputando a classificação não ia dar muito certo. Então as equipes menores tinham que fazer o pré-qualify. E nisso o Roberto Moreno conseguiu, não me perguntem onde, como ou porquê, conseguiu realizar um milagre de fazer um carro da Andrea Moda passar do pré-qualify. Só que ainda falta as sessões de sexta e sábado da classificação. E aí o improvável acontece. Roberto Moreno consegue classificar um carro da Andrea Moda para o grid de Mônaco. Ok, era Mônaco, é uma pista que tudo pode acontecer, mas ainda assim ele conseguiu classificar um carro da Andrea Moda para o grid de Mônaco. A aventura de Roberto Moreno não durou 11 voltas, porque era o que o motor aguentava. Ainda assim, botar um carro desse no grid oficial já foi praticamente uma vitória para o time. E aí nós começamos a ver o lado podre, cada vez mais podre, de André Sassetti como dono de equipe. Porque a próxima etapa no Canadá, ele simplesmente deu um calote na Jude, que era
a fornecedora de motores. E por conta disso, a Jude não enviou motores para a equipe no Canadá. Eles tiveram que pegar motor emprestado com a Brabham, que também usava motor Jude e também estava na fase de fim de festa. E eu nem preciso dizer qual foi o resultado disso, né? Quem que ficou pelo pré-qualify. Obviamente os dois pilotos da Angra Moda e mais alguns lá, mas principalmente os pilotos da Angra Moda ficaram na pré-classificação. E eu também nem preciso dizer para quem que foi esse motor que eles pegaram emprestado com a Brabham, né? Eu nem preciso dizer que foi por causa do Moreno, né? Obrigado. E aí você pensa, acabou? Não, não acabou. Chegamos ao Grande Prêmio da França, só que na época acontecia uma greve de caminhoneiros que parou todas as estradas gaulesas e foi complicado, porque primeiro porque a pista de manicure ficava no meio do nada e era um lugar de mais ou menos difícil acesso. Segundo, todas as estradas estavam bloqueadas pelos grevistas, mas as equipes sempre conseguiam dar um jeito de burlar essas barreiras, negociar com os caminhoneiros e tudo mais. Quer dizer, todas não. Tá, foi uma grande dança. E aí você pensa, acabou? Não, não acabou. Chegamos ao Grande Prêmio da Grã-Bretanha, onde teve muita chuva durante a pré-classificação. Só que a pista começou a secar com o tempo. E aí, o pessoal da Angra Moda faz a grande gentileza de enviar Perry McCarthy, piloto da casa, com pneus de chuva para uma pista que já estava seca. Parabéns aí, campeão. Muito bom. E aí você pensa, não, não acabou não. Tem mais ainda. Chegamos ao Grande Prêmio da Alemanha. Não, essa foi demais. Onde Perry McCarthy mais uma vez foi vítima da competência do time, onde ele perdeu uma pesagem obrigatória e com isso foi desclassificado. As lendas que circulam sobre esse episódio é que ele estava jogando Super Nintendo e por conta disso se distraiu, perdeu a hora e perdeu a pesagem. E eu seria capaz de apostar que ele estava jogando Super Mario, porque era o jogo que tinha na época, com o Luigi e o controle dele estava quebrado, não estava funcionando direito. Vocês querem apostar quanto? E aí você pensa, acabou? Claro que não. Vem aí o Grande Prêmio da Hungria, onde a equipe maravilhosa chamada Angra Moda envia Perry McCarthy para a sessão de classificação, faltando 45 segundos para encerrar a sessão. Ou seja, ele não tem tempo de ter uma volta lançada. Era claro, cada vez mais claro, que a equipe estava boicotando o piloto britânico. E o Moreno, claro, colecionando vários DNPKs ao longo dessa temporada, mas por pura incompetência do carro. Enquanto o Perry McCarthy era sacaneado de todas as formas possíveis, a FIA precisou intervir e deu um ultimato à Angra Moda. Ou vocês dão condições mínimas para o piloto poder competir, ou então vocês serão banidos do esporte. A Angra Moda chega no Grande Prêmio da Bélgica com a faca no pescoço, tendo que dar uma condição razoável, pelo menos, para o Perry McCarthy poder ter uma chance de ter uma chance. A notícia boa é que pelo menos não iam mais precisar fazer a pré-classificação, porque a Brabham havia decidido encerrar as atividades antes mesmo de terminar a temporada. Com 30 carros, já não havia mais necessidade de fazer a pré-classificação, e com isso eles já tinham a possibilidade de fazer o final de semana completo, pelo menos até sábado. E aí nós vemos a coisa mais absurda que se possa mencionar aqui nesse vídeo que eu falei aqui agora. Perry McCarthy, lá vai ele subindo ao Rouge, a suspensão do carro dele quebra e ele vai pro muro com gosto. O piloto nada sofreu, o carro, bom, já era, né? Gente, olha só, eu não consigo usar uma palavra dentro do PG-13 que defina com precisão o que exatamente a equipe fez com o piloto. Eu não conseguia chamar outra palavra dentro do PG-13 que pudesse descrever com precisão cirúrgica o que foi que a Angra Moda fez com Perry McCarthy. Foi uma grande p****ia que foi feita com o piloto. Por quê? Porque a direção quebrou por conta de uma peça defeituosa que os mecânicos do time sabiam que estava sendo instalada no carro. Mal e porcamente, nós tivemos uma quase tentativa de homicídio, se é que a gente pode dizer esse termo aqui. E ainda com o final de semana em curso, o dono da equipe, Andrea Sassetti, foi preso por falsificar notas fiscais de peças automotivas. Era exatamente o que a FIA precisava para chegar e colocar um ponto final nessa história, banindo a equipe de qualquer atividade sob a alegação de que eles estavam
abre aspas, prejudicando a imagem da categoria e do esporte, fecha aspas. E aí você pensa, acabou finalmente a história da Andrea Moda, certo? Mesmo banidos, eles tentaram entrar no paddock do Grande Prêmio da Itália para ver se conseguiam fazer alguma coisa. Obviamente que não conseguiram, porque o time estava vetado de entrar. Nem entrar no paddock eles poderiam mais, então assim encerrou a maravilhosa trajetória da equipe Andrea Moda na Fórmula 1. Olha que legal! E é com isso que eu vou me despedindo aqui desse sensacional Lembranças de Quinta. E amanhã tem live, tá? 9 da noite, horário de Brasília, aqui nesse mesmo canal. E segunda-feira também tem live. E terça-feira tem mais um personagem. E é isso, pessoas. Acabou por aqui. Tchau. A gente se vê. Muito obrigado. Tchau, tchau.